2018, né? Não se falava tanto de beleza limpa. Praticamente nada. Era mato. Tudo era mato. E como vocês falaram, né? Quando se falava, era uma coisa muito rústica. Exato. Né? Ou aquele cosmético sólido que não tinha Isso, o batom Nem com a registro de beterraba. Anvisa, entendeu? São coisas realmente artesanais. E como foi fazer essa construção? E, de repente, atingir um público, como vocês falaram, né? Que não era esse público... Já ali, que já conhecia, exato. Foi uma jornada e tanto. Eu acho que a gente sempre... O nosso background corporativo nos deu também um olhar muito do negócio. Então, eu acho que a gente soube começar da forma certa. A gente deu passos... Como o dinheiro era capital próprio, a gente investiu o nosso dinheiro. Então, a gente não tinha margem para erro. Assim, ou dá certo ou dá certo. Então, eu acho que a gente deu passos muito assertivos logo no começo do que ia nos posicionar e conversar com o público que a gente queria, né? Para que a gente pudesse, de fato, ter esse valor de marca, não ser apenas mais uma marca, e mais uma marca artesanal. Então, a gente, desde como falar nas nossas redes sociais, quem eram as pessoas que iam estar com a gente na jornada, como falar dos ativos, né, de forma científica, por mais que as pessoas não tivessem muito interesse em ficar ali ouvindo coisas científicas, mas isso passa um recado, uma mensagem, sabe? Então, eu acho que a gente teve muito esse olhar, né? E a gente podia fazer pouca coisa. Então, assim, tinha que ser... Era o pouco, mas muito bem efetivo. feito. Assim, com muito cuidado, olhando. Porque também tem esse lance, né? Em determinado momento da nossa trajetória, a gente passou por ele, principalmente quando veio a pandemia, e muitas marcas que já estavam ali no digital, crescendo e se comunicando, teve um acesso de capital muito grande, né? Muito investimento, muitas pessoas querendo colocar investimento nessas marcas. Né? Beauty tech. Exato. Qualquer coisa virava tech para receber investimento. E aí a gente também viu que o acesso muito fácil ao capital pode fazer o empreendedor se perder. Porque aí você não necessariamente está olhando para fazer o pouco muito bem feito, de forma cirúrgica. E você tem tanto acesso e tanto recurso que você vai fazendo. Você nem sabe o que está fazendo, mas está fazendo. Você acaba seguindo estratégias que, de repente, não vão te trazer um resultado... Exato. E que não vão ser boas para o seu negócio. Eu já vi muito empreendedor se perder assim, sabia? Principalmente com o pessoal dinheiro. das startups com dinheiro. É muito comum. Sabe porque o dinheiro entra e a criatividade vai embora. A gente sempre fala isso. E assim, eu acho que você precisa ter um tempo de sentir o negócio. Para você entender realmente qual é o caminho. Não é simplesmente ir fazendo, com dinheiro na mão, você fica com uma ânsia de gastar, de executar. E aí, muitas vezes, você se perde num caminho que foi um caminho de uma outra empresa. Exato. E eu acho que saber escolher a sua jornada, o que o seu negócio precisa, o que a sua comunidade quer receber, ter um olhar muito individual... é muito precioso. E com dinheiro na mão, você fica com acesso a tanta coisa que você se perde qual é o indicador que, de fato, vai levar o meu negócio para frente. Eu começo a olhar para os outros e querer competir com quem já está ali mais na frente, com quem já está... E aí o caminho, a jornada não é essa, né? E os caminhos também são únicos, né? Muito. Eu falo que a gente tem muitas fórmulas... e a gente olha muito para o mundo corporativo e vê as grandes empresas e parece que todo mundo seguiu o mesmo caminho e teve a mesma jornada, a mesma fórmula. Então, você vai começar um negócio e aquilo que você tem que seguir e direcionar. Mas a verdade é que cada jornada, a jornada de cada empreendedor, de cada empresa é única, né? Exato. Não existe uma fórmula. Não, eu acho que cada empreendedor com o seu negócio entende a melhor forma de trabalhar e vai se entendendo nessa construção, assim, coisas pra gente que sempre foram inegociáveis. A gente sempre olhou e valorizou a intuição. A gente entende que um negócio fundado por 2 mulheres tem como a gente ignorar algo que é tão colocado de lado no mercado corporativo, mas que no nosso dia a dia, na nossa vivência, sempre foi tão importante, a gente sempre ouviu e deu sempre muito certo. Então, eu acho que cada jornada vai se construindo
de uma forma muito rica se você consegue prestar atenção naquilo que você está fazendo. Senão, você só sai fazendo, você não consegue entender nem de onde está vindo o resultado, né? E como, por exemplo, você começa a empreender, você começa a ouvir conselhos. Oh. De todos os tipos. De todos os tipos. Inclusive de quem nunca empreendeu. Também. E como? Cara, e falo por mim, assim, porque eu acho que eu já ouvi muito conselho que eu, de alguma forma, internalizei e que, pra mim, não tô dizendo que o conselho era ruim, mas que, pra mim, não fazia sentido e eu me perdi nele. Como não se perder nisso? É um exercício gigante, diário, de se manter conectado com a sua essência, Exato. não entrar na do outro. E a vida convida a gente o tempo inteiro, várias vezes ao dia, a ir pro mundo alheio. E eu acho sempre esses inputs são muito ricos, maravilhosos, mas eles são maravilhosos se a gente consegue fazer um filtro e entender o que daquilo serve para minha jornada, né? E não tomar como uma verdade absoluta, porque pode sim ser uma verdade absoluta maravilhosa Pro no outro. mundo daquela pessoa, mas não cabe daquele exato jeito no meu. E fazer esse filtro, você tá ali realmente muito Conectada. firme e né, no teu propósito e entendendo o teu caminho, a tua essência, você consegue fazer esse filtro e entender o que é, de repente, uma dica bacana para ser reutilizada, talvez precisa dar uma mudadinha aqui ou não, e o que é lixo. Que tem muito conselho que você fala, isso não é para mim, realmente não, né? Então, eu acho que o segredo é esse, é se cuidar muito mesmo, para entregar, para estar apto a receber o que é para ser teu e colocar no mundo da forma que é para ser sua. E não o que o outro fez, sabe? Isso faz muita diferença no empreender, né? Muito. Muita. Porque, principalmente quando você vai crescendo... Então, inicialmente, éramos só nós duas. Na medida que a gente foi crescendo, tendo time, mais pessoas... Você tem pessoas que estão embarcadas no seu sonho. E a gente foi atrás dos melhores profissionais para que a gente pudesse expandir, crescer e fazer, de fato, a Quero chegar no ponto que nós gostaríamos que ela chegasse. Mas, para isso, as pessoas precisam entender qual é o seu estilo de liderança. Para que você possa contaminar as pessoas com a cultura, porque a cultura, ela não é aquilo que a gente faz workshop, põe na parede. A cultura é o que as pessoas se estão vive. vendo a gente viver todos os dias. Então, antes da reunião de gestores, a gente sempre fazia uma meditação para apagar os barulhos todos, internos e externos, para as pessoas estarem focadas e conseguirem dar o seu melhor. A gente nunca lançou produto que fosse na lua minguante. São coisas que são muito importantes para nós e que sempre nos mantiveram conectadas à nossa voz interior e aquilo que a gente acreditava que era o melhor para a empresa. Um tanto quanto místico, sim, porém, a gente nunca abriu mão disso e a gente entendeu que tudo que veio para o nosso caminho veio da melhor forma porque a gente soube ver. E a gente também soube ver quais eram as oportunidades que eram muito atraentes. A gente Sedutoras. quase fechou com um fundo que não tinha nada a ver com a gente. Então, assim, é muito importante você silenciar e entender o que de fato importa pro seu negócio, né? Quais são os valores inegociáveis? Tipo, pra gente, sustentabilidade passa pelas embalagens e pela nossa planilha financeira. Quando a gente participou do programa de aceleração da Sephora, foi o primeiro programa que a gente ganhou, a gente recebeu um prêmio lá no comecinho. E foi um programa global, a gente foi apresentada para investidores no Vale do Silício. E as pessoas, em 2019, falavam, como assim? Vocês começaram com capital próprio? O negócio já roda, tem faturamento, Exato. a gente... E aí, assim, e qual o percentual do dinheiro que vocês usam pra cash burn? A gente não burn dinheiro. É assim, pra gente, pra nossa realidade de quem faz um investimento próprio, né? Que faz um bootstrap, não existe cash burn. Então, porque é pra gente, pro nosso negócio, é o nosso jeito de gerir. Isso não fez com que a gente crescesse mais ou menos. Isso fez com que a gente crescesse no nosso pace, né? Na nossa velocidade.